Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o nosso culto de jovens, coordenado pela nossa mocidade. E neste momento nós convidamos a irmã Beatriz. São duas Beatriz, né? É porque tem um nome repetido aqui. Beatriz, para adorar a Deus com nossos hinos congregacionais. E como os irmãos sabem, hino congregacional é para a congregação cantar e adorar a Deus. Então, toda a congregação adorando o nome do Senhor, nosso Deus, neste momento. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hino de número 224. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declarar-te sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Olha que assim joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá.
de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor. Água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor. Água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará da fonte que abriu o Senhor. Água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. 523, 525 na verdade. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, o clarim que chama os crentes. A batalha já sou, Cristo à frente do seu
sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquemos de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Convidamos aqui o irmão Marcos, que é um dos coordenadores dos nossos jovens, para fazer a leitura. Se tiver alguém que deseja oferecer o culto em ação de graça, pode vir à frente. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Há algum irmão que oferece o culto em ação de graça? Algum pedido de oração? Não? Isaías 44. Livro de Isaías 44. A senhora. Graça. E do Luciano. Ação de graças. As irmãs também, ação de graça. Ação de graça, né? Amém. Quem achou Isaías 44, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão oferecendo culto em ação de graça. A irmã Luciana pela formatura da irmã dela, ou da filha dela, perdão. A filha dela se formou, o irmão Tiago se formou também ontem no curso. As irmãs também estão oferecendo culto em ação de graça, né? Amém? Isaías 44, versículo 2 e 3, diz assim: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei a água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posterioridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, orando ao Senhor, todos de olhos fechados. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Altíssimo Deus,
Estamos aqui, Senhor Deus, reunidos na Tua casa, meu Pai, na Tua casa de oração, Senhor Deus. Estamos aqui reunidos, meu Pai, com um propósito, com um desejo, Senhor Deus. Primeiramente, Te adorar, Senhor Deus, acima de tudo. Te servir, Senhor Deus, com graça, louvor, Senhor Deus. Adorando-se e entregando na Tua presença, meu Pai. E segundo, Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor já se faz aqui presente, meu Pai. Desde o primeiro crente, Senhor Deus, o Senhor já estava aqui, meu Pai. Eu te peço agora que toma, Senhor Deus, cada crente pela Tua mão, Senhor Deus, da porta ao púlpito, Senhor Deus, enche este lugar, Senhor Deus, enche, inunda com a Tua presença, meu Pai. Fala conosco, Senhor Deus, nossos corações, meu Pai. Fala, Senhor Deus, aos Teus filhos, meu Pai, aqueles que precisam, meu Pai, ouvir a Tua voz nessa noite, meu Pai. Pessoas entraram aqui com o coração contrito, machucado, triste, Senhor Deus. Anima eles nessa noite, Senhor Deus. Cura, meu Pai, renova, batiza, Senhor Deus. Tu tem total liberdade, meu Pai, para operar, Senhor Deus, no nosso meio. Toma, Senhor Deus, a direção do trabalho, meu Pai. Usa os Teus filhos, meu Pai, que irão estar à frente do trabalho, que irá louvar, Senhor Deus, que irá ministrar a Tua palavra, meu Pai. Usa o Teu filho, meu Pai, como Tu usastes outras vezes, meu Deus, em nome de Jesus. E te apresento os irmãos que estão aqui, meu Pai, que estão oferecendo esse culto, meu Pai, e ação de graças, meu Deus. O irmão Tiago, meu Pai, que se formou no curso, Senhor Deus. Eu tenho certeza, meu Pai, e sei que essa formação, meu Pai, é para a glória e engrandecimento do Teu reino, Senhor Deus. Continua dando sabedoria para o Teu filho, meu Pai, a filha da irmã Luciana, Senhor Deus. Abençoa, guarda ela, meu Pai, assim como os outros irmãos, Senhor Deus, que oferece, meu Pai, este culto e ação de graça, Senhor Deus. Continua abençoando, guardando o Teu povo, Senhor Deus, livrando-nos da morte, meu Pai. Nos derrama, meu Pai, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus, meus amados, por mais esta grande oportunidade que o Senhor Deus nos concede nesta noite, aos irmãos que ofereceram culto em ação de graças por bênçãos recebidas. Estamos alegres neste culto. Sei que a chuva deve ter impedido alguém de chegar aqui, mas você que veio, você veio para adorar a Deus, e aqui estamos nesse propósito. Nós oferecemos ao Senhor mais um culto de louvor e de adoração. Nós queremos apresentar os irmãos que nos visitam nesta noite, o irmão Clóvis e a irmã Neta, casal de visitantes. Fique de pé, por favor, para que façamos a apresentação. Ali está o casal, permaneça de pé só um instantinho. A irmã Janaína, que é da Igreja Batista, também fique de pé, por favor. Janaína, ali está. Muito bem. Aqui está também o pastor Francisco Portela. Ele já é conhecido de alguns irmãos, reside ali na cidade de São Luís do Curu, estado do Ceará. Os irmãos querem receber todos os nossos visitantes com alegria. Vamos dizer bem forte: sejam bem-vindos. Deus abençoe, pastor Portela e demais irmãos. Sintam-se bem, em nome de Jesus. Tem mais alguns visitantes aqui. Não tinha olhado aqui a relação. A irmã Rayane e a irmã Mariana são de Lago da Pedra, filha da irmã Solidade. Fique de pé, ali estão. Permaneça um instantinho. Clóvis e família. Onde está o irmão Clóvis? E família? Já foi apresentado, né? Pode sentar, obrigado. O Ellison, Brandão e Jéssica. Onde está? Ali, certo. O filho do irmão Edivan. Muito bem. Querem receber com alegria todos os nossos irmãos? Vamos dizer bem forte: amém? Deus abençoe. Fiquem à vontade para servir ao nosso Deus com alegria. Nosso culto hoje é uma coordenação, é um culto da mocidade, né, na programação da nossa mocidade, com a participação de toda a Igreja de Cristo Jesus. Eu até me dispus a ministrar nesse culto de hoje, continuando. Nós já tínhamos programado durante 2 cultos de domingo, pregar sobre... Primeiro nós pregamos sobre a ordem do culto, a liturgia do culto. E hoje, dando sequência àquele assunto que iniciamos domingo retrasado, falar sobre usos e costumes.
E aí eu pedi para o irmão Wendel, nosso dirigente, se preparar para ministrar essa palavra, porque ontem eu estive ministrando a palavra de Deus ali no Projeto Samuel, na cidade de Paulo Ramos, e foram 3 palestras, 3 ministrações, 2 à tarde e 1 à noite, e a voz ficou um pouco cansada e um pouco rouco, e eu preferi deixar a oportunidade de hoje com o irmão Enda, que vai ministrar a palavra de Deus. Eu não sabia se o pastor Portela ia estar conosco, por isso não teria deixado com ele, mas ele vai estar aqui em outros momentos, e ele vai ministrar a palavra de Deus. Ele esteve aqui recente, né? E ministrou uma palavra, inclusive sobre usos e costumes, eu ouvi falar. Eles estavam aqui, né? A gente vai dar sequência a esse estudo. Então vamos agora prosseguir o trabalho, ouvindo o vocal Osama, seguindo aqui a sequência, Osama adorando o nome do Senhor. O vocal das crianças, herdeiro dos céus, estou achando tão pequenininho hoje, dá para cantar? Dá para cantar assim mesmo, né? Ok, então vamos em seguida o Herdeiros do Céu. O vocal de adolescentes é o Manancial. É isso? Vai cantar. Ok. Esses 3 vocais aí já citados: Osama, Herdeiro do Céu e Manancial. E os irmãos em espírito de adoração a Deus. Glória a Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus.
que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Aleluia! Um amor tão grande, 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 um amor tão largo,
Se inscreva também no nosso canal, né, irmão Raimundo? AD Área 5, canal da Assembleia de Deus da Área 5 do YouTube.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pare e pense, pra onde estáis indo? Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou, que em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar. O fim está chegando, a trombeta a tocar. Guarda o que tens pra tua coroa ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde teus pés têm ido e o que teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, Jesus voltando está. Ó igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre os olhos e os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde teus pés têm ido, que os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra?
Aleluia. Fique de pé, querido irmão e irmã, para a gente fazer uma oração de agradecimento a Deus e também pedindo a bênção do Senhor sobre o pregador. Irmão Tiago. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio até aqui. Agora te pedimos, meu Deus, fala com tua igreja através do teu filho, através do nosso dirigente, diácono irmão Wendel, que vai pregar a tua palavra, Senhor. Que venha ser algo da tua parte, Senhor Deus. Se for da tua vontade, Senhor, exortar, que tu venha exortar. Meu Deus, alerta a tua igreja conforme tu queres, Senhor Deus, porque nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, através do seu servo. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Creio que os irmãos já sentiram a presença de Deus neste ambiente. A presença do Senhor tem sido, lembrei de um amigo meu, tem sido forte no nosso meio. E nós vamos continuar cultuando, glorificando e dando glória a Ele. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 14 em diante. Todos que trouxeram Bíblias, abra sua Bíblia aí em segunda epístola de Paulo a Timóteo, ou segunda de Timóteo, né, capítulo de número 3, o verso de número 14 em diante. Agradecer também ao meu pastor Valbert, que nos concedeu mais esta oportunidade de falar a palavra do Senhor. Todos encontraram um texto, amém? Vamos ler então a palavra do Senhor Jesus. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e diante, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Você pode dar glória a Deus pela palavra? Meus irmãos, hoje nos foi passado a incumbência de falar sobre usos e costumes. Mas, primeiramente, antes de a gente falar um pouco sobre usos e costumes, a gente precisa falar um pouco sobre doutrina. O que é doutrina? A palavra doutrina no Novo Testamento é mais usada para doutrina. A palavra grega que expressa doutrina é didache, né? Didache. E significa ensino, instrução, tratado, para uma ideia ser doutrina cristã. É preciso que ela esteja exposta por todo o texto sagrado e seja válida para todos os cristãos, ou seja, não é apenas algo local ou circunstancial, mas universal. Para a gente falar sobre usos e costumes, a gente tem que entender o que é doutrina e o que é usos e costumes. Doutrina. Segundo o autor, doutrina, ela é universal. Ela serve para todos os povos, todas as culturas, e a gente sabe que todos os povos que têm a sua cultura também têm os seus costumes. A exemplo disso, o nosso costume, aqui, por exemplo, aqui em Bacabal, se você chegar em uma outra igreja evangélica, Assembleia de Deus, talvez em outra cidade, alguns vão estranhar, devido ao costume deles ser diferente do nosso. Então, doutrina, ela é universal. Então, quando a gente fala que doutrina é universal, ela é abrangente a todos os povos. A doutrina bíblica que é válida para nós aqui, é válida para quem está lá na China, para quem está no Japão, para quem está no Oriente Médio, para quem está na África, para quem está na Oceania, na América do Norte e para nós aqui da América do Sul. Então, a doutrina é para todo o povo, ela é universal. E se essa doutrina ela é universal, ela não vai sofrer variações. O que pode é os homens, às vezes, interpretá-la de forma equivocada, de forma errada. O uso, agora, o que é uso? O
o uso pode ser definido como ação ou resultado de usar algo. Quando a gente fala que doutrina ela é universal, já o uso é algo exclusivo de um povo. O uso e o costume é algo que é peculiar ao povo. Quando a gente fala de cultura, né, que não existe um povo sem cultura ou cultura sem um povo. Todos os povos têm a sua cultura. E se todos os povos têm a sua cultura, todos os povos também têm os seus costumes. E isso também é válido para qualquer nação, qualquer etnia. Se a gente for numa tribo indígena, a gente vai observar lá que ele tem a sua cultura, ele também tem os seus costumes. Eu tive a oportunidade de entrar ali na reserva Canabrava, e fui lá na cidade chamada, esqueci o nome, irmão, depois de Barra do Corda, né, que... Não, é outra cidade, que a gente andou mais ou menos uns 10 a 18 quilômetros para chegar nessa cidade. Eu esqueci o nome agora da cidadezinha, onde a maior parte da população lá é indígena. E quando a gente foi no percurso, não tinha asfalto, estrada ruim, estrada bem ruim, aí a gente foi andando, que eu fui fazer uma entrega lá, bem distante, e eu achei interessante que a gente ia passando por algumas orcas, né? Algumas casinhas de índio. E casa de índio é interessante, irmão. Só tem um buraco. Entrou, deu a volta, saiu. Não tem janela. Então, eu achei interessante aquilo ali. Aquilo ali faz parte da cultura dele e é costume deles fazer as suas construções daquela forma. Uma coisa que eu achei bem interessante foi os índios dentro do mato, com baladeira, né? Antigamente era com flecha, mas o bicho já estava moderno, estava com baladeira, já estava já com alforje aqui cheio de pedrinha para matar os passarinhos. Então, costumes e cultura é algo que é peculiar a um povo. Entendeu? Para você ter ideia, essa questão aqui é tão séria, e quando a gente vai para as nossas residências, nossa casa, por exemplo, o costume na casa do pastor Valbert é diferente do costume lá em casa. Então, tem costumes diferentes. E é algo que cada família vai se adequando, vai se ajustando. Costume também está ligado ao uso, a uma prática habitual, particular, se baseia na cultura e na moda vigente daquele tempo e lugar. Ou seja, dependente do lugar que esteja, esse costume ele pode ser variado. Por exemplo, eu já falei aqui, o nosso costume aqui é um, de outro lugar já é outro. O costume, quando a gente, por exemplo, comida. A comida aqui no Maranhão é saborosa demais. Quando a gente já vai para outro estado, no Nordeste, a gente já vai perceber a diferença. Quando nós estávamos viajando com o pastor Valbert aí no encontro de casal, achei interessante. Apresentaram a gente um arroz lá, que era um arroz turco, mais ou menos, da Turquia, não lembro. Aí eu fiquei com curiosidade de comer o arroz. Aí trouxeram lá o arroz enrolado numa folha, uma folha lá dava umas 50 voltas, e eu comecei a desenrolar essa folha. Quando eu olhei, irmão, era o arroz pré-cozido, cru e com bastante azeite. Diga para se eu comer aqui, eu morro aqui mesmo, entendeu? Então, eu não comi o arroz, mas fiquei curiosidade em saber. Então, essa questão de cultura, costumes, ele vai mudando de acordo com o lugar. Costume é uma forma de expressão do porte, postura e comportamento da pessoa ou congregação. Agora, vamos voltar aqui para o povo de Deus. Vou ler novamente. Costume é uma forma de expressão do porte. É a forma como a gente se porta, como a gente se traja, como a gente se veste, como a gente se comporta, da pessoa ou congregação, confirmando o comportamento, a doutrina bíblica, a moral e a ética cristã. Isso aqui é um pensamento do saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele vai dizer que a moral e a ética cristã fazem parte desses costumes. Então, qual é o nosso costume? O nosso costume é se comportar como cristão. Se o nosso costume for além disto, a gente vai estar pecando. Então, abra sua Bíblia, por favor, aí. Esqueci até o texto aqui, meu Deus. Mas parece-me que é Efésios, capítulo 5, verso de número 4. Um texto que aqui eu lembrei rapidinho para a gente falar. E também tem outro texto que eu acabei de me lembrar dele, mas a gente vai falar dele já já. Efésios, capítulo de número 4. Todos encontram? 5, perdão. Verso de número 4. Diz assim, ó. Nem torpeza, nem parvorice, nem chocarrice, que não convém mais ante ações de graça. Em algumas versões... vou ler na versão aqui do pastor Valbert. Nova e atualizada. Capítulo... Não use
Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digo palavras de ações de graça. Então, obrigado, meu pastor. Então, qual é o nosso costume de assembleiano? Ter um bom linguajar, uma linguagem polida, uma linguagem saudável. A gente pode até contar piada, irmão, de forma decente que não venha escandalizar ninguém. Já pensou? Já não é nosso costume, né, pastor? Qual é o nosso costume que a gente vê o irmão? Pai do Senhor, meu irmão. E tem aqueles que exageram dentro. Pai do Senhor, irmão, né? Normal, isso é normal no nosso meio. Mas, por exemplo, se eu chegar para o meu pastor aqui, pastor, isso aí já não é nosso costume, entendeu? Isso já não é nosso costume. Nosso costume, irmão, é ter uma linguagem polida, uma linguagem saudável, uma linguagem, irmão, que glorifique o nome do Senhor e que dentro de tudo isso, que haja ações de graça, assim, que o nome do Senhor seja glorificado. O outro texto que eu lembrei é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33, 15 e 33, 1 Coríntios, diz assim: mas não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a linguagem do crente tem que ser uma linguagem sadia, e isso é o nosso costume. Pergunta para mim, por quê? Mais novamente, perguntem, por quê? Porque, irmão, o mundo olha para nós e quer ver algo diferente em nós. Imagine você como cristão, você está num grupo de pessoas não crentes, lá você vai falar uma linguagem imprópria. Vai dizer assim, vai Maria, vai com as outras. Com respeito às irmãs que se chamam Maria, né? Vai Maria, vai com as outras. Entendeu? Vou no mesmo barco, na mesma carrada. Principalmente quem faz faculdade, quem está na universidade, quem está estudando. Principalmente nas universidades. Imagine, você ir no mesmo caminho da linguagem daquele povo. Não, o seu costume é um. O costume deles é outro, totalmente diferente. Então, os costumes e os hábitos que nós temos, ele tem que glorificar a Deus. Você pode dar glória a Deus? Vamos lá. É porque é um estudo. É diferente de uma sermão, uma pregação. Eu não estaria aqui interrompendo ele. Mas é um estudo, então nos permite, até vocês podem participar, contribuir, se lembrar de alguma referência, de algum exemplo. Levante a mão e contribua, porque esse momento é importante para todos nós. Está falando de costumes, de usos e costumes, que tem a ver com cultura, com ética, com valor. E aí eu me lembrei do texto de Tito, capítulo 2, versículo 7. Vou ler o versículo 6 e 7. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, e aí se aplica a vocês, jovens, adolescentes, mas a todos nós, porque ele vem falando aqui das mulheres mais idosas, né, do comportamento, aí vai falar dos jovens. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Aí o versículo 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, está falando com os jovens. No ensino, mostre integridade, reverência. Aí o versículo 8, que é dentro do que ele estava falando sobre a linguagem. Linguagem sadia e irrepreensível. Isso é costume, isso é doutrina, mas é costume. Porque o costume lá de fora, irmão Enda, é um costume que é uma linguagem repreensível. Ei, brother, ei, meu irmão. Aquela coisa que é a linguagem, que não é uma linguagem sadia. A linguagem do crente, seja jovem, seja velho, seja criança, tem que ser uma linguagem irrepreensível. Já parou para pensar sobre isso? Como é que está a sua linguagem? Porque às vezes nós usamos uma linguagem aqui na igreja, que é a linguagem de crente, mas quando nós estamos lá na sala de aula com os colegas, nós usamos a linguagem de lá. A sua linguagem, que é irrepreensível, deve ser usada em todos os contextos sociais. Aqui na igreja, na família, lá no seu bairro, na sua rua, lá no seu trabalho, lá na escola ou na faculdade onde você estuda, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Linguagem irrepreensível. É o que nos ensina a palavra. Não é uma linguagem torpe, uma linguagem, como diz, uma linguagem chula, né? Nós temos que ser crente até na linguagem. Isso é um bom costume. E está na palavra. Obrigado. Obrigado, meu pastor. Eu que agradeço. Vamos lá, irmão. Então,
Obrigado ao pastor Valdo pela ajuda. Então, vocês entenderam. Linguagem de crente tem que ser algo diferenciado do mundo, diferente. Exatamente, o crente é vigiado constantemente, né? Vamos lá, qual a diferença entre doutrina e costumes? Olha para cá, foca em mim, dá um zoom. Quanto à origem, a doutrina, ela é divina. A doutrina, ela não é algo humano, ela veio do céu. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que toda a palavra é divinamente inspirada. Ele vai dizer para instruir, para corrigir, para ensinar, para aquilo que for útil, para aquilo que for agradável. Quanto o costume em si, ele é humano. Entendeu? Enquanto a doutrina ela é divina, o costume é humano. Quanto ao alcance, a doutrina ela é geral, ela é universal. O costume em si, ele é local. Então, aqui na Getsemane, aqui na congregação Getsemane, nós temos o nosso costume de cultuar, de glorificar o nome do Senhor. Qual é o nosso costume? Vamos lá, vamos começar pelo culto, né? O pastor falou sobre a questão do culto, a liturgia do culto e a ordem no culto. Mas, vamos lá, qual é o nosso costume assembleiano? É chegar na igreja, sentar no banco? Como é? Fala aí mais alto. Ajoelhar. Nosso costume, irmãos, isso aí a gente não precisa nem ouvir voz de comando aqui do púlpito. É o nosso costume. Eu me lembro que eu aceitei a Jesus no ano 2000, eu chegava lá na Vila São João, mas quando eu olhava, o fogo já estava pegando, 5 minutos de oração. Jesus batizava na oração inicial. O povo já estava sendo preparado já para entrar no culto. Olha que estava só começando. Pastor Chaves, saudoso pastor Chaves, eu me lembro como se fosse hoje, né, como se fosse ontem. Pastor Chaves ele dizia assim: quem perde a oração inicial já perdeu 40% do culto. Vocês entenderam, amém? Então, o nosso costume é chegar aqui, se ajoelhar, orar. Irmão, mas o dirigente não chegou, o pastor se atrasou, o dirigente se atrasou, alguns auxiliares se atrasou, isso é natural. Pode ser sempre, né? Mas pode acontecer da gente se atrasar. E qual é a atitude do povo de Deus? Se isso é nosso costume, é se ajoelhar e orar, irmão. E aguardar quem vai dirigir o trabalho, conduzir o trabalho. Então coloque isso na sua mente a partir de hoje. Fixe aí no seu coração. Coloque isso aí na sua cabeça. Qual é o nosso costume? Chegar e orar ao Senhor. E naquela oração, Senhor Jesus, não, é se ajoelhar e falar com Deus, irmão. Pronto, obrigado, meu pastor, mais uma vez. Quem não puder se ajoelhar, fique sentado, mas curve sua cabeça e fale com o Senhor. Eu sempre falo, irmão, aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Os que não puderem, fiquem sentados, porque já tem alguns que têm, alguns irmãos, irmãs que têm problemas no joelho, nas articulações, e não conseguem se ajoelhar, isso é normal. Por exemplo, a missionária Karina, ela sofreu um acidente, quebrou a perna, então, quebrou o joelho, então, ajoelhar para ela já é uma tarefa um tanto complicada. Então, ela fica sentadinha ali orando e buscando a presença do Senhor Jesus. Quanto ao tempo, a doutrina ela é imutável, o costume em si, ele é temporário. Por quê? Porque costumes eles podem mudar. Mas o que eu tenho observado ultimamente, falando sobre o costume assembleiano, o que tem mudado? Tem mudado em nós esse hábito de o povo chegar e orar. O povo está perdendo esse hábito de chegar no culto e orar. Por exemplo, nós chegamos, vou começar por hoje, amém? Porque isso vai mudar. Você pode dar glória a Deus? Então eu cheguei aqui, né? Eu cheguei um pouco chovendo, né? O pastor Valbert passou lá em casa e eu vim com ele. Aí quando chegamos aqui, eu vi, alguns irmãos estavam de joelho, normal. Cheguei para o irmão, quem foi que pediu para os irmãos se ajoelhar? Eu disse, não, ninguém pediu não. Vi um bom número ajoelhado, mas tinha outro bom número que estava sentado, conversando. Aí eu digo, não, peraí, tem que mudar. Aí teve que dar a voz de comando, irmão, vamos se ajoelhar e vamos orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Orar, se ajoelhar aqui e orar, não é para o povo achar a gente bonito, não. Ei, mas estão tão bonitinho orando, não. Não, irmão, é para a gente se aquebrantar e pedir Deus misericórdia para que Ele se manifeste no culto. Aleluia! Então, meu irmão, vamos mudar esse hábito, mude esse hábito na sua vida. Se você, irmão, orar é cansativo, orar cansa mesmo, irmão. Mas se você pegar o hábito de começar a se ajoelhar, orar 30 minutos, não 30 minutos para você, quando a pessoa tem o costume de se ajoelhar e orar, esses 30 minutos, irmão, passa, um estalar de dedo.
Entendeu? Então, vamos mudar esse hábito, irmão. Vamos voltar a esse bom hábito, esse bom costume de orar. Os padrões de porte, postura e comportamento social do mundo são todos antibíblicos. Então, aquilo que o mundo oferece lá fora, eles são tudo antibíblico. Agora, os nossos costumes aqui, irmão, ele tem que glorificar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira epístola de João. Eu não me acostumei, primeira de João. Primeira de João, né? Primeira epístola de João. Tem uma linguagem correta para a gente se pronunciar, irmão, mas eu não estou me esforçando para mudar, né? Para pronunciar de forma correta. Primeira de João, capítulo de número 5. Vou abrir aqui para a gente ler, irmão, rapidinho. Capítulo 5, versículo 19. Todos encontraram, amém? Diz assim, guarda esse versículo. Sabemos que somos de... E todo mundo está no maligno. Então, todos os padrões de porte, postura e comportamento social do mundo são todos antibíblicos. Não são compatíveis com os nossos hábitos, com os nossos costumes. Deixa eu correr aqui, irmão, tem muita coisa para falar. A igreja e os costumes. Na igreja do Senhor, os costumes deverão ser diferentes, porque a igreja do Senhor é um povo diferente em tudo. É ou não é? Não, é ou não é, meus irmãos? É. Nosso comportamento, nossa forma de pensar, nossa forma de falar, ela é totalmente diferente do mundo. Por que nós somos diferentes do mundo? Conforme está escrito em Mateus, capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor, novamente. Como o pastor já falou, é um estudo. E daqui a pouco esse estudo vai estar sendo postado aí no YouTube, nas redes sociais. E eu digo, né, como está sendo um culto gravado, para você, meu irmão, que vai assistir esse culto, para você que venha, volte os bons hábitos na sua vida, de orar, de buscar a presença do Senhor, de ter boas conversações e de ser diferente do mundo, se comportar diferente do mundo. Mateus capítulo de número 5, o versículo de número 13 e 14. É um texto conhecido, posso citar de cor, mas a gente vai ler que fica mais bonito, né? Fica melhor. Mateus 5,13 diz assim: vós sois o quê? E se o sal for insípido para... Vou ler novamente, irmão, perdão, errei. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14, a igreja. Eu vou ler agora para quem vai assistir o culto depois, né? Eu ouvi nitidamente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, em algumas versões, debaixo do alqueire. Por quê? Nós somos diferentes, porque nós somos sal e luz. Jesus deixa bem claro aqui que a luz não coloca ela debaixo do alqueire, debaixo da cama. Antes coloca ela onde? No velador, para que todos vejam a luz e sejam alcançados pela luz. Coloque isso aí na sua mente, na sua cachola. Você é luz. E você tem a obrigação, irmão, de alcançar outras pessoas com essa luz do Espírito de Deus que há na tua vida. Você é sal. Quando a gente come uma comida salgada demais, é ruim, né? Mas quando você come uma comida onde o sal, irmão, é colocado na medida certa, na quantidade certa, dá sabor, irmão. Uma comida sem sal é ruim. Eu passei mais de um mês morando na cidade de Lago da Pedra, trabalhando em 2006, e estava na casa de um tio meu. Ele teve um problema na próstata e a comida dele era sem sal. Agora imagine comer sem sal, irmão. A minha vontade de ir lá no saleiro e pegar e tacar sal na comida. Mas, escute, como eu estava na casa do meu tio e aquilo ali já era costume dele, tive que me habituar, irmão. Então eu me acostumei a comer comida com sal, sem sal. Então, tal que eu como salada sem sal, eu frito o ovo, como sem sal, eu cozinho o ovo, como sem sal, acostumei, viu? E só foi um mês e pouco que eu estive lá com meu tio, então a gente acostuma, irmão, com os bons hábitos, principalmente que são saudáveis para nós. Para considerar, a simples observação de usos e costumes na igreja, de modo legalista, sem o lastro e a prática da doutrina bíblica, leva o crente ao farisaísmo, ao legalismo da salvação pelas obras, ao fanatismo e à falsa santidade.
Lembra do que Jesus, esqueci de anotar a referência, que Jesus disse para os fariseus, que os fariseus vestiam longas túnicas, iam para a praça, aí ficavam lá, né? Ah, meu Senhor, clamando na praça, mostrando uma santidade que não existia, mostrando uma devoção a Deus, mostrando ali um culto a Deus que Deus não se agradava. Por quê? Porque eles se vestiam, que eles pensavam que se vestindo bem, iam agradar a Deus. Então, trazendo para nós aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Abra os ouvidos, dá um zoom aí. Se você se veste bem achando que você vai ser salvo, vai para o céu, porque você se veste bem, esse pensamento aí é errado. A gente se veste bem, irmão, não é porque a gente vai para o céu. A gente se veste bem porque quanto mais bem a gente se veste, melhor a gente se sente. Agora imagine aí, irmãos, vamos agora para a prática. Imagine aí, tem aquele pensamento do crente que acha que ele deve se vestir de qualquer forma, de qualquer maneira. Imagine se eu chegasse aqui com a camiseta regata, né? Aquelas calças coladas, parecendo um cibito, e fosse pregar para vocês. O que vocês iam pensar de mim? Parecendo um cibito, né? O que vocês iam pensar de mim? Vixe, rapaz, o dirigente lá, ih, doidou, desviou. Então, irmão, esse é o pensamento e a crítica que vocês iam fazer a meu respeito. A forma como eu estou me trajando. Agora, imagine você estar vestido indecentemente lá fora. O que as pessoas vão pensar de você? As pessoas não vão pensar algo bom de você, não. Ih, rapaz, desmantelou tudo, o espírito está longe. Então tem pessoas que às vezes usam aquela questão, ó, presta atenção, roupa não leva ninguém para o céu. É verdade. Mas o nosso bom procedimento, meu irmão, vocês entenderam? O nome do Senhor é glorificado através do nosso bom procedimento e até mesmo pela nossa forma de vestir. A Bíblia vai dizer em Gênesis, parece que é 33, se não estiver enganado, Jacó chega em um determinado lugar e chegou para o povo e falou, olha, mudai as vossas vestes. Vou mudar as vossas vestes. Tirai os deuses estranhos do meio de vós, santificai-vos ao Senhor. Entendeu? Eu entendo uma coisa, irmão, agora eu vou trazer para o lado da santificação sem fugir do assunto. Trazer para o lado da santificação sem fugir do assunto. Irmão, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem vontade de se apresentar melhor a Deus e a gente tem vontade que as pessoas vejam Deus em nós. E isso, meu irmão, é uma coisa que vai mudando de dentro para fora e isso vai mudando de uma tal forma que a gente vai começar a mudar as vestes. Entendeu? Eu contei para os irmãos que eu usava uns bermudão, irmão, que cabiam uma rapadura e 1 quilo de farinha dentro, só no bolso. Bermudão piradão. Mas aí os irmãos falaram para mim, eu deixava, que nada, irmão. Mas aí, irmão, aquilo, o Espírito Santo foi trabalhando aquilo na minha vida. E eu digo, rapaz, esse negócio está certo, não. Aí quando disseram assim, rapaz, estão pensando em botar você como auxiliar e o bermudão. Eu digo, não está certo não, tem que mudar a minha forma de me vestir. Tem que mudar. Os crentes da Assembleia de Deus se vestem assim, então eu tenho que me enquadrar nesse perfil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meu irmão, até para comprar uma calça jeans lá em casa é uma confusão. Porque de tanto usar a calça social, minha esposa, rapaz, compra um jeans. E minha filha, está difícil. Porque quando a gente vai comprar umas calças jeans, as calças são arrochadas demais e eu não me sinto bem com isso. Vai parecendo um cibito. Hoje inventaram agora a moda slim, né, pastor? Ontem, meu irmão, para me experimentar uma calça ontem, eu tenho que pegar um número maior. Eu uso 40. Eu tive que comprar uma calça 44 por causa das pernas. Porque a 40 ficava aqui, eu digo, se eu sentar aqui vai estourar. Não que eu sentar na cadeira vai estourar o fundo da calça. Oh, vergonha. Eu nunca mais piso naquele lugar, irmão. Aí eu digo, não, tem que comprar uma calça mais folgada para mim. Por quê, irmão? Porque sobre a minha vida, olha para cá, sobre a minha vida e sobre a tua vida repousa uma autoridade muito grande, que é o nome de Jesus. Oh, aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Repousa a autoridade do nome do Senhor Jesus. Para considerar também, outro lado, o conhecimento e o ensino da doutrina bíblica da igreja, sem a sua prática através da vida santa do crente, do seu testemunho cristão, dos bons costumes, da conduta irrepreensível e da honestidade, é inoperante, é infrutífero, é contraditório, é um tropeço perante o mundo. E a Bíblia vai dizer assim, que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Até para os que estão aqui, olhe para cá, abram bem os ouvidos. Desculpe, irmão. Abra bem os ouvidos. O crente, ele tem, qual é os bons hábitos de crente? O
crente ele tem que ser irrepreensível no falar, ele tem que ver de modo honesto. Compre, pague. Nem que você compre em 700 vezes no cartão, mas pague. Entendeu? Se atrasou uma conta por algum motivo financeiro, procure a pessoa que você comprou. Diga, ô meu irmão, esse mês não deu, meu orçamento está apertado, me perdoe, vamos renegociar a dívida aí, mas eu preciso pagar. Aleluia. Então esse é o crente bom. Então não adianta o crente ele se vestir bem, mas ter uma vida desonesta. E isso a vida dele vai ser infrutífera. O milagre, digamos assim, o fruto do Espírito não vai se manifestar na vida do crente. Por quê? Porque ele está sendo desonesto. Então, honestidade é algo que é peculiar nosso, particular nosso. E nós temos que levar essa questão da honestidade a sério. Irmão, é triste. Eu fiquei triste, cheguei em um determinado lugar, não vou dizer aonde. Quase que eu falava, a língua coçou, mas eu não vou falar. Porque a pessoa fala assim, fulano tal é crente. VT para crente. Irmão, isso é triste para nós. É triste. Porque às vezes tem alguns que, desculpa a expressão, mas eu preciso falar isso, não se sinta ofendido. Tem alguns que usam o nome de crente para comprar fiado e não pagar. O nosso costume é comprar e pagar. Aleluia. Esse é o nosso hábito. Deixa eu correr, irmão, que o horário já está adiantando. Costumes, usos e prática na igreja. Chamar costumes, o relógio queimou, então a gente olha para ali. Chamar costumes e uso de doutrina é correto? Vamos lá. Chamar usos e costumes de doutrina é correto? Será que é? Quem acha que é correto, levante a mão. Quem não acha que é correto, também levante a mão. Ninguém se manifestou? Uma mão levantada, pronto. Olha, vamos lá. É um erro com consequências nocivas sob todos os ângulos. Assim fizeram os fariseus nos dias de Cristo. Então, usos e costumes, irmão, não pode ser comparado à doutrina. É costumes de um povo. São tradições de um povo. Eu confundi agora cultura e costume. Então, costumes é um hábito de um povo, né? Depois o pastor me corrige desse particular. Então, os fariseus tinham essa ideia. Qual é a ideia? Eles achavam que costumes era doutrina. Está na Bíblia? Tá. Mateus 15, por favor. Mateus 15. Vamos ver. Vamos lá. Mateus 15, 9. Diz assim, a partir do 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. O que eles ensinavam lá? Ensinavam que a pessoa tinha que desonrar pai e mãe, né, pastor? Eles ensinavam isso, que maldizer pai e mãe, isso aí é glória a Deus. Então eles ensinavam doutrinas de homens. Então, costume, irmãos, ele não pode ser comparado com doutrina. Costumes é algo particular de um povo. Vamos correr. É sabido por todos nós que em muitas igrejas nossas tem havido distorções, exageros, extravagâncias, principalmente na área dos costumes, com abuso, intolerância e inversão de valores por parte de quem, por não ter o devido embasamento bíblico e ministerial, criou por si mesmo um sistema de costumes chamando-os de doutrina. Então, chamar uso e costume de doutrina, irmão, é errado. Isso não é muito sadio. Eu estava lendo, eu peguei esse material já para estudar, você pode ir lá no YouTube, botar usos e costumes, aí tem os costumes desde quando a igreja Assembleia de Deus foi fundada no Brasil. Irmãos, lá tinha alguns costumes, eles tinham os costumes, o costume deles, e eles levavam tão a sério os usos e costumes que crente não podia ir à praia, crente não podia ter televisão, tivesse televisão, era excomungado, irmão, era disciplina. Não podia andar de bicicleta, os irmãos não podiam andar de bicicleta, ir à praia, ter televisão. Pronto, olha os músicos aqui. Se fosse na década de 40 que não tinha guitarra, não tinha contrabaixo, não tinha bateria. Pronto, para tristeza de vocês, né? Dá glória a Deus aí, músicos. Mudou, né? Então, não tinha guitarra. Para a guitarra ser introduzida e a bateria ser introduzida dentro da Assembleia de Deus, irmão, foi uma luta tremenda. Os músicos começaram, mas isso aí até que conseguiram introduzir a bateria e a guitarra, porque eles pensavam, os pastores daquela época pensavam assim, se trouxer a guitarra e a bateria para dentro da igreja, eles associavam o rock and roll, porque quando o rock and roll apareceu, irmãos, eles pensavam que era música do demônio, música satânica. A gente tem que distinguir entre rock and white, rock and black, né, e o rock satanista.
entendeu? O rock clássico, pop rock. Então, tudo isso aí faz parte da cultura rock. Por exemplo, a banda Voz da Verdade, ele é banda de rock. Ali em Barro, pop rock. Entendeu? Aí eles pensam assim, não, isso é tudo do cão, isso é tudo do Satanás. Então, tira esse negócio aqui. Então, para associar isso aí, foi necessário uma luta tremenda, até que conseguiram introduzir a bateria e a guitarra dentro da Assembleia de Deus. E hoje os músicos aí podem bater, né? Às vezes exageram aí, dá vontade de jogar um sapato no mais, normal. Vamos lá, vamos continuar. O crente não se torna santo por praticar bons costumes. Olha para cá. O crente não se torna santo por ele praticar bons costumes. Ao contrário, ele deve praticar bons costumes porque ele é santo, porque ele é sal da terra e porque ele é luz do mundo. Esse é o pensamento de um autor chamado Antônio Gilberto. Gosto muito dele, tem um livro dele muito bom lá em casa. Então, se o crente, eu vou fazer bons costumes, eu vou me vestir bem, né? Eu vou me comportar direitinho para me santificar. Não, irmão, quem santifica o crente é o crente abandonar o pecado. Jesus vai dizer, parece que é Mateus 17, se eu estiver enganado, vai dizer assim, ou é 17:3, não troca às vezes o texto. Ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O crente, ele é santificado pela palavra. Então, o crente, para ele se santificar, ele tem que se vestir bonitinho não e andar com aquela cara penosa assim não. Não, ele tem que estudar a Bíblia, pegar essa palavra que está aqui e colocar no coração. De que maneira o mancebo manterá o seu caminho puro? Observando-o conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o que é isso? Guardar a palavra é pegar ela e colocar no seu coração, na sua veia, na sua alma e deixar ela, irmão, tomar conta, dominar o seu ser. E ela, com a ação do Espírito Santo, vai a cada momento santificando o crente. Então o crente, ele é santificado pela palavra, pela verdade, pela Bíblia. O crente e o traje, moda, né? A Bíblia não fixa moda alguma para a igreja. Como a igreja deve se vestir? De que forma a igreja deve se policiar nesse particular? A Bíblia deixa isso... Vixe, o computador está para descarregar. A Bíblia deixa isso a critério do crente como servo de Deus, obediente à sua palavra e desejoso de fazer a sua vontade. A Bíblia deixa isso aí no particular de cada um. Mas, entretanto, eu esqueci o capítulo, o versículo, Paulo vai dizer assim, se você come carne, e o teu irmão se escandaliza porque tu come carne, então não come. Outras palavras, se você, agora eu vou trazer para as vestimentas, se você se veste de tal forma que está trazendo escândalo para alguém, não se vista mais dessa forma, se policie, mude as suas vestimentas, porque você é sal e, completo, você é sal e luz. A Bíblia trata em si dos princípios e limites do traje e do porte de quem quer agradar a Deus. A Bíblia não vai dizer assim, por exemplo, a irmã Eliette aqui e a irmã Kézia. A Bíblia não vai dizer assim, vocês têm que se vestir dessa forma, não. Isso aí o crente vai sentir a necessidade de se vestir bem. Primeiro, irmão, quando você vai se apresentar um magistrado aqui no mundo, como é que você vai? Você vai da melhor forma, mais cheiroso do que o Boticário. E a Avon, né? E a Rinode. Então você vai cheiroso. Você vai bonito. Até passou a Rinode, né? Qual? Pronto. Recebi, verso 3. Quem come não despreza o que come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Tem mais ou menos a ver com o que o Tiago colocou para a gente ler aqui. Mas, irmão, o que eu quero dizer para você, que o crente, ele vai sentir a necessidade de se vestir melhor. Eu voltando aqui para a santificação. A palavra que eu achei mais adequada para a santificação, irmão, mais bonita, assim, que eu já pesquisei muito, já estudei, já li algumas teologias de Norman Geisler, Eurico Baxter, li também uma teologia de Charles Finney, né, que ele, embora ele tenha os pensamentos calvinistas, mas eu li, gosto de ler. E li também outra de Schaeffer, né, a teologia sistemática de Schaeffer. Ele usa, cada um vai ter a sua linguagem de definição acerca de santidade. Mas uma palavra que eu achei, irmão, se chama aproximação, que eu gostei mais. A definição que eu achei, está na Bíblia. Moisés, números, esqueci os números 12, Levítico 12, Moisés sobe no monte, e lá, irmão,
quando ele, esqueci o capítulo, versículo, mas lá quando ele entra na presença de Deus, o aspecto do seu rosto muda. Obrigado, Êxodo 31, obrigado, irmão, eu fugiu a mente o versículo, capítulo, versículo, é muita informação, a gente às vezes acaba trocando as informações. Então Moisés, quando ele desce lá com a Torá na mão, as 10 leis, os 10 mandamentos, quando as pessoas olham para Moisés, babaram, o aspecto do seu rosto estava resplandecente. Porque ele passou muito tempo na presença de Deus, e eu costumo dizer assim, ele passou tanto tempo na presença de Deus que mudou o aspecto do seu rosto. O que eu quero dizer para você? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia do mundo. E mais você tem vontade de agradar a Deus. Aí eu pergunto a você está com vontade de agradar a Deus? Então te esforça para agradar ao teu Senhor. Estou partindo para o encerramento, irmãos. Mas eu preciso ler esse versículo. Colossenses 1:10. Colossenses 1:10, que o horário, pastor, já estourou já. Colossenses 1:10. E é porque eu estou resumindo o máximo possível, irmão. Mas a gente vai ler algumas referências para a gente encerrar. Tá bom? Minha participação. Colossenses 1:10, a Bíblia vai dizer assim. Eu li aqui no aplicativo, fica melhor para mim. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor. Então, o cristão precisa se aproximar do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 22. Eu vou ler para os irmãos. Qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia. Agora eu digo para você, Deus está lá na eternidade, tá? A Bíblia vai dizer, Isaías diz que a morada dele é a eternidade. Mas lá na habitação dele, na eternidade, onde ele está te vendo e te contemplando. Os teus passos, a tua conduta, o teu modo de agir, teu comportamento, Deus está contemplando. Vamos partir para o encerramento. Tais limites são vistos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer assim, né? Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 2, vamos ler. Eu sei o versículo de qual, mas eu quero que o irmão leia. E para mim também não citar errado, vamos ler. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 8 e 9 diz assim: de que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, é a versão que eu estou lendo, João Ferreira de Almeida, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Entendeu? Com boas obras. Então, mesmo das mulheres que se ataviem com pudor. O autor colocou aqui, né? Em referência ao traje, é literalmente decoroso, sóbrio, equilibrado. Em outras palavras, você não precisa se vestir igual jogar um manto aqui, né? Não. Se vestir de forma equilibrada, que você pode até perguntar para Deus: Senhor, a forma que eu estou me vestindo está te agradando? Está legal, né? Tá bacana aí, né? Minha fala comigo, Senhor. Eu conheço uma irmã, quando ela vai comprar um vestido, ela vai comprar roupa. Toda vez que ela vai comprar suas roupas, ela se veste e ela olha para o espelho. Ela fica lá, né? Linda e maravilhosa. Diante do espelho, ela pergunta: Senhor, está te agradando? Aí ela quer literal, aquela curva no coração dela, aquele aperto. Ela, ele joga, vai experimentando, até que ela acha que ela se sinta bem e que ela vê que o nome do Senhor é glorificado. Então, irmão, tira essa ideia, né? Tudo que é bonito para se mostrar é errado. Isso é errado, viu? Então, não vai com essa ideia, não. Pudor é literalmente decência, recato, reserva. Então, a palavra pudor, irmão, ela significa isso. Decência, se vestir de modo decente, recato, aquela pessoa que tem vergonha de se exibir, de mostrar seus atributos. Isso também vale para os caboclos, né? Vale para os homens também. Que às vezes tem uns camaradas aí que se vestem, misericórdia, Jesus, Maria, José. Então, se vestir de forma honesta e glorifica o nome do Senhor. Enquanto às vezes o irmão, às vezes vê a irmã se vestir de modo: rapaz, irmão, meu Deus do céu, estou pecando. E às vezes o camarada não está vendo, né? O irmão não está vendo que ele está se vestindo de forma que a irmã, Jesus guarda, né?
Tome cuidado, irmão. Se policie, pelo amor de Deus. Modéstia é literalmente simplicidade com gosto, sem exagero, sem extravagância, sem escândalo. Eu conheço uma pessoa, irmão, não vou citar nome, porque eu não gosto de citar nomes, por causa da ética. Mas eu conheço uma pessoa que ela se veste de modo extravagante. E ela disse, Deus nunca me falou nada acerca disso. Rapaz, isso aí é pensamento tolo. Hã? Pois é, como é... Ei, pastor, agora o senhor... Deixa Jesus me usar aí para nos ajudar, viu? Pastor agora foi no X da conversa, né? Ele matou aqui a chara de vez. Se está na Bíblia, quer dizer que eu vou esperar Jesus descer lá do céu para falar para a irmã que a irmã tem que se vestir de modo honesto, modesto e sem exagero. Santa paciência, irmão. Então isso aí, meu irmão, é totalmente antibíblico. Isso aí não glorifica o nome do Senhor. Vou ler aqui as considerações. Devemos preservar os bons costumes. Devemos ou não? Devemos ou não, irmão? Vamos lá. Nós somos a igreja agora, o pastor Valve gosta muito de usar essa expressão, né? Pós-moderna, né? Somos a igreja pós-moderna. Devemos observar e preservar os bons costumes, sim ou não? Sim. Sim, porque os bons costumes, irmão, é coisa boa. A Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer no Pentateuco, não removai os marcos antigos. O que muitos pastores se esforçaram, né, para que a igreja se vestisse de modo decente, e a Bíblia também manda a gente se vestir de modo decente. Então por que a gente vai deixar de se vestir de modo decente? Só porque agora eu sou pós-moderno, agora eu sou chique, agora eu sou fitness. Não, irmão, não. Eu tenho um costume comigo, irmão, às vezes, por exemplo, agora não, que eu estou sem tempo, eu vou para a avenida dar minha corrida lá, fazer minha corrida. Agora que faz tempo que eu não vou lá. Aí eu vou para a avenida. Aí, porque eu vou para a avenida, vai estar todo mundo lá se vestindo de forma devassa. Eu vou lá também vestir um calçãozão bem aqui, né? Mostrando aqui as coxas, as panturrilhas, né? Parecendo um grilo. Aí vou para lá, vou usar a camiseta regata aqui. Aí vou sair lá, o bichão. Não. Mas quando eu vou de calça. Compro aquelas calças tactel. Uso, compro aquelas vou na rua, compro aquelas calças tactel, gosto muito de calça tactel, até melhor para lavar, visto elas, coloco uma camisa malha fina, aquela mais que se sente confortável, e vou dar minha carreira lá. Corro 30 minutos, fui morrendo, lá que mais eu fui. Veio sem fôlego, morrendo, mas fui. Escandalizei alguém? Não. Pastor Raposo gosta muito de bater nessa tecla. As irmãs que fazem academia, os irmãos que fazem academia, se policiem. Não, mas é porque é a moda, irmãos. Cuidado com isso. Vamos ler as considerações finais, o pastor também, com a continuação, né? Devemos preservar os bons costumes, com sabedoria e amor divino, e com base nos princípios bíblicos, e evitando a todo custo o próprio individualismo, e estabeleçam os limites dos costumes, de modo a não ver resultar isso em escárnio, escândalo, tropeço, escravidão, legalismo, falsa santidade, individualismo, etc. Quanto a Cristo, quanto à Bíblia, quanto à igreja de Deus, quanto ao próprio pastor, quanto ao testemunho cristão. Agora uma coisa para me encerrar aqui. A Bíblia diz que nós temos que ter os bons costumes, né? Então, se nós temos os bons costumes e os bons hábitos, algumas coisas a gente precisa melhorar e mudar, muitos de nós, como por exemplo, não se meter na vida alheia, larga a vida dos outros de mão e viva a sua vida digna do Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Eu precisava, pastor, falar isso, porque agora que me veio, o Tiago falou aí, né, e agora que o Espírito Santo agora me revelou a palavra, né, mas já está na Bíblia, agora que o Espírito Santo me orientou a falar isso. Então, se os nossos costumes é ter boas conversações, e eu encerro agora, se os nossos costumes é ter boas conversações, a vida do irmão, a vida da irmã não te interessa. Se é falar os bons costumes, falar bem, então para que a gente vai falar mal do irmão? Falar mal da irmã? Ah, irmão, então você pregou isso, mas eu não falei mal de ninguém. Eu estou aqui doutrinando que essa é a minha obrigação, meu dever, do meu pastor e dos santos homens de Deus que ainda vão passar por esse púlpito aqui. Nosso dever é ensinar a palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus? Graças a Deus. É assim que a igreja cresce, irmãos. Palavra não faz crente sair da igreja. Só se não for crente. Palavra segura crente na igreja. Porque é aqui que a gente está e vem para aprender a palavra
de Deus. Então, a gente tinha muita coisa mais para falar, mas por conta do tempo. Mas a gente vai falar sempre agora, Deus colocou no meu coração, pregar sobre as doutrinas da igreja. A gente vai continuar falando sobre doutrinas. Os próximos cultos que nós estivermos aqui, nós vamos pregar sobre doutrinas, porque a igreja precisa conhecer as doutrinas. Mas como nós tínhamos falado aos irmãos que abordaríamos esse tema, que também é importante e é bíblico, embora vocês aprenderam hoje com a explanação do irmão Wendel, que o costume ele é local, e quando a Bíblia não traz nenhuma receita específica, um ensinamento específico, como a maneira de vestir, por exemplo, porque é local. As pessoas, as mulheres lá os homens lá do Oriente Médio, eles se vestem com vestidos. Os homens usam saia na Escócia, isso aqui para nós seria estranho demais, mas é a cultura deles, é o costume deles, costume local. Nós aqui da igreja assembleiana temos o nosso costume, que foi trazido pelos nossos fundadores. Os homens, principalmente os obreiros, usam terno, paletó, né? As mulheres usam saias, vestidos. Se chegar uma pessoa aqui com calça, está quebrando o costume. Mas isso não é só para dentro da igreja. É a nossa maneira de viver, é o nosso estilo de vida. Como bem disse o irmão Wendel, roupa não vai levar as pessoas para o inferno. Claro, o texto de 1 Timóteo 3, versículo 9, fala bem claramente, isso aqui é costume, mas é a palavra de Deus. E a palavra traz ensinamento também em relação ao costume. As mulheres devem se vestir o quê? Com pudor. Na hora que você usa uma roupa que mostra a sua sensualidade, você está o quê? Quebrando um princípio bíblico. E o princípio bíblico diz que a mulher deve se vestir com pudor. Eu falei isso aqui há algum tempo atrás, para as irmãs, mas serve para os irmãos também, para todos nós. Como é que nós estamos nos vestindo na academia? Lá na academia, você está se vestindo com pudor? É sério isso aqui, irmãos. É Bíblia. Está na palavra, eu não estou inventando. Nós temos que andar pela palavra. Ah, pastor, mas a gente tem que usar uma roupa própria de academia. Eu sei que para fazer atividade física, você não vai de terno para a academia. Mas tem que ser uma roupa com pudor, sem mostrar as suas partes íntimas. O pastor Raposo até fala que tem mulher na avenida que usa uma roupa tão apertada que mostra todas as... Tá? Preciso citar nome aqui. Então, como é que você está se vestindo? Se a Bíblia diz que tem que ser com pudor, com modéstia, com simplicidade, a mulher cristã, evangélica, ela tem que ser chique, mas chique com simplicidade. Não precisa ser exagero, e principalmente a questão da sensualidade. Roupa decente, tanto para mulher quanto para homem. É o que nos ensina a Bíblia. Embora seja costume, mas está na Bíblia. A orientação. Não é, a Bíblia não traz assim uma receita, não, uma orientação, uma lista de quais são roupas que devemos... Não, mas traz o princípio que é universal. Vestir com modéstia, vestir com pudor, com simplicidade. E é assim que temos que nos vestir. Porque isso é o nosso costume. É o costume da Assembleia de Deus. Outras igrejas evangélicas, e como nós estamos dizendo, nós não nos vestimos bem, obedecendo a Bíblia, para ser salvo, porque isso seria seguir os fariseus. Nós nos vestimos bem, nós praticamos os bons costumes, porque nós somos salvos. Amém, meus irmãos? É por isso que nós nos vestimos bem, com simplicidade, com modéstia, com pudor. Não devemos usar joias, porque a Bíblia também fala sobre isso, porque nós somos salvos, não é para alcançar a salvação. Jesus já nos libertou e nós não seremos salvos pelos méritos humanos, de maneira alguma. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Então vamos agora ouvir o pastor Portela louvando a Deus e servir ao Senhor com as nossas ofertas. Depois estaremos encerrando. Se tiver alguém entre nós que não é crente, também aproveitamos para convidar para aceitar Jesus como Salvador. Estaremos antes da oração final dando os avisos da semana. Um dia
dia tudo já findar, um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia vorei de asazão, precisarei correr teu disco voador. Apenas eu atenderei ao vinho do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando teu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Para onde viajo, levo esse fole. Se eu, no sertão do Ceará, um dia desse eu estava nas costas de um jegue, no meio de dois jacá, um com fole, outro com a minha mala. Aí eu fui para Manaus, fui de navio. Lá no interior, nas ribeirinhas, andei de canoa com a sanfona. Aí voltei para São Paulo de avião, com a sanfona. Exira demais comigo. Eu estou falando ruim assim, irmãos, porque foi cometido de um AVC, não estou 100% recuperado ainda. Vamos lá? Mesmo ritmo. Estou vivendo feliz no mundo, com gozo profundo, andando na luz. Achei um tesouro pendurado na cruz. Quero saber seu nome. Seu nome é Jesus. Valério, seu nome é Jesus. É o nome mais lindo que trago gravado no meu coração. Enquanto aqui viver, não se esquecer. Vai, meu salvação. Seu nome é Jesus. É o nome mais lindo que trago gravado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação.
estás em trevas, fizendo luz, porque não recorres ao tesouro da cruz, o mesmo tesouro que eu encontrei. Quero saber seu nome, te ensinarei. Vai, Kézia. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago gravado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago gravado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago gravado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago gravado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Graças a Deus. Meus irmãos, o pastor Portela, eu conheci mais ou menos há uns 18 a 20 anos atrás. Eu não sabia que ele existia ou da existência dele, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo através do meu pai, numa grande cruzada, pregando numa grande cruzada ali na cidade de Pedreiras. Ele tinha uma cruzada na época. E eu nunca tinha visto uma pessoa falar um português, os professores de português que estão aqui, tão polido, tão clássico como ele. E aí, depois eu fiquei sabendo que ele tinha só a 4ª série. Mas como falar um português tão clássico, tão polido? Aí, há uns anos atrás, ele sofreu um AVC, e agora vocês estão vendo que ele tem uma certa dificuldade. Mas ele falava um português de fazer inveja para mestres e doutores. Viu? Estou só falando isso. Ele é meu tio, ele é irmão do meu avô, embora eu tenha conhecido só uns 18 anos atrás. E eu quero convidá-lo para estar na terça-feira. Você vai ter a oportunidade de ouvir. E eu quero que ele conte aqui o testemunho dele, a mensagem de terça-feira. Não perca essa oportunidade de ouvir o testemunho do pastor Portela. É muito lindo e você vai se emocionar. Então, quero convidar para o meu irmão estar aqui na terça-feira, no nosso culto de doutrina, para ele ter a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. E aí amanhã todos os irmãos estão convidados para estarem no Templo Central. Terça-feira o nosso culto aqui, quarta os nossos GFs e quinta-feira, dia 16, nós temos o nosso Tadel. Vocês sabem o que é Tadel? Treinamento de liderança de grupo familiar. Será ali na congregação Siloé, aqui na nossa área. O Tadel vai acontecer em todas as áreas, vai ser por área. E eu quero convidar todos os irmãos para estarem lá. Você que é de grupo familiar, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos idosos, enfim, todos estejam lá conosco na quinta-feira, na congregação Siloé. Nós não teremos culto aqui na congregação, ok? Fiquemos de pé e vamos encerrar, convidar aqui o irmão Felipe, que está ingressando no trabalho, na coordenação da mocidade. O irmão Endel, que é o dirigente, e eu também. Sim, isso. As irmãs estão pedindo que as irmãs do Círculo de Oração e do Vocal Osama permaneçam aqui após a oração para uma conversa com vocês. A irmã Enite que está pedindo, a irmã Márcia. A pedido da irmã Enite e da irmã Márcia. Assim, sábado é a continuidade da formação continuada dos professores da Escola Bíblica Dominical. Eu não estive aqui. Sábado, de novo, eu não vou estar lendo. Eu tenho um compromisso em Buriticupu.
Mas os irmãos estarão aqui. Eu quero pedir que o irmão ainda esteja, os demais obreiros e todos os professores e coordenadores desse treinamento que vai acontecer sábado, são duas etapas. A primeira aconteceu sábado passado e a próxima etapa no sábado que vem. Vamos orar? Agradecendo aqui ao Felipe. Pedir ao irmão Leandro que faça essa oração. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, por tudo que nós ouvimos, Deus. Pai, que por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos ser cada dia melhor, Pai, na nossa conduta de falar, de vestir, de andar e de pensar, Senhor, e que tudo possa ser para a Tua honra e para a Tua glória, Pai querido. Senhor, nós te apresentamos o Teu Filho, Senhor, o irmão Felipe, Pai, que está a partir de hoje, Senhor, ingressando, Pai, na liderança da mocidade, Senhor, ser com o Teu Filho, Pai, da estratégia, sabedoria, força, ânimo, Pai, para que o Teu nome, Senhor, no meio desta mocidade, possa ser glorificado, Senhor. Pai querido, também nos dá um início de semana abençoado, Pai, na Tua presença, Senhor, e que tudo possa ser para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, e o povo de Deus diz, amém. Amém. Parabéns, Felipe. Andressa, levante suas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Todos digam, amém. Deus abençoe, meu irmão. Dê um abraço aí em pelo menos 3 pessoas.